Você já parou para pensar no quanto sua mentalidade pode ser um fator determinante para o seu sucesso financeiro? Talvez você esteja vivendo a constante luta contra as dívidas, enfrentando juros abusivos e um fluxo de dinheiro que parece nunca ser suficiente. Mas e se eu te dissesse que a chave para se livrar de tudo isso não está em mais trabalho, mas em mudar a forma como você enxerga o dinheiro e as oportunidades? A Bíblia nos ensina que a sabedoria e o entendimento sobre como lidar com nossas finanças podem trazer abundância à nossa vida sem a necessidade de viver com medo ou no escuro, lidando com multas ou empréstimos que se multiplicam. Lá no livro de Provérbios, temos a promessa de que se fizermos as escolhas certas, não só vamos nos livrar das dívidas, mas também construir uma riqueza duradoura. Você sabia que muitas das suas crenças sobre o dinheiro, juros e até sobre como lidar com suas finanças podem estar te mantendo preso a um ciclo de escassez e limitações? A boa notícia é que isso pode mudar. Não é necessário continuar sucumbindo à pressão do sistema financeiro e à ilusão de que o dinheiro é um mal necessário. Existe um caminho para criar riqueza de maneira sustentável, aprender a poupar, investir e gerar uma independência financeira que permita que você viva uma vida com mais liberdade e paz. Mas o que precisa ser feito? Como podemos, de fato, começar a aplicar os ensinamentos bíblicos e transformar a nossa vida financeira? Se você está pronto para entender como mudar essa mentalidade e criar fontes de riqueza que podem transformar sua vida, continue lendo. Porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo rumo à sua liberdade financeira. Tópico 1. A importância de poupar, lições da sabedoria bíblica sobre finanças. Quando falamos de finanças, a Bíblia, um livro que tem mais de 2000 anos, nos oferece muitas lições atemporais. Um dos ensinamentos mais valiosos que podemos extrair dela é a importância de poupar. Já no Antigo Testamento encontramos vários versículos que falam sobre a preparação para o futuro, sobre como garantir que mesmo em tempos de escassez, não seremos pegos despreparados. O famoso provérbio "na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode", é um reflexo claro da importância de poupar e investir com sabedoria. O sábio é aquele que entende que a vida é cheia de incertezas e que, muitas vezes, precisamos agir com antecedência para garantir que nossas finanças se mantenham estáveis, mesmo em tempos difíceis. Infelizmente, muitos se veem tentados a gastar o que têm no momento, acreditando que, de algum modo, sempre haverá mais dinheiro vindo. No entanto, essa mentalidade é perigosa e pode levar a dívidas, juros altos e, por fim, a perda de riquezas que poderiam ser usadas para alcançar objetivos maiores. A questão do poupar vai além de simplesmente guardar dinheiro. Trata-se de uma mentalidade que envolve disciplina, planejamento e, acima de tudo, sabedoria. Quando você poupa, você está, de certa forma, se preparando para o que vem pela frente. E isso não significa apenas evitar o desperdício, mas também escolher onde e como investir de forma que o dinheiro não seja consumido por juros abusivos ou multas desnecessárias. Você sabia, por exemplo, que um simples empréstimo mal planejado pode gerar juros altíssimos que, ao longo do tempo, se transformam em uma bola de neve? Isso acontece porque muitos não têm a visão de longo prazo, não se preocupam com as consequências do consumo imediato. E é aí que a Bíblia entra novamente, nos convidando a refletir sobre como somos administradores dos recursos que Deus nos dá. Ao guardar dinheiro com prudência, você não está apenas pensando em seu bem-estar, mas também no de sua família, no de seus amigos e até mesmo na comunidade ao seu redor. É uma forma de garantir que você tenha o suficiente para se manter em tempos difíceis, mas também para gerar riqueza para outras pessoas. Com isso, podemos refletir: o que podemos aprender com esse ensinamento bíblico para nossas próprias finanças? Como podemos aplicar essa sabedoria em nossa vida diária, para evitar os perigos das dívidas, juros altos e multas, e transformar nosso dinheiro em algo que nos leve mais longe? Será que o tolo que devora tudo o que tem não é, na verdade, uma metáfora para as pessoas que vivem no imediatismo sem pensar no futuro? Tópico 2. Os perigos do consumo desenfreado. Como evitar armadilhas financeiras. A sociedade moderna nos empurra constantemente para o consumo desenfreado. O marketing, as promoções e a pressão social estão em toda parte, nos convencendo de que precisamos comprar, gastar e ter sempre mais. No entanto, a sabedoria bíblica nos alerta contra essa mentalidade, sugerindo que o consumo sem reflexão pode ser um caminho perigoso. Se analisarmos com atenção, podemos ver que o consumo desenfreado muitas vezes leva ao endividamento, juros altos e, no final, a uma sensação de vazio, como se nunca houvesse o suficiente.
O tolo devora tudo que pode. Essa frase não poderia ser mais apropriada para descrever os efeitos do consumo desenfreado. Muitas pessoas caem nessa armadilha financeira porque não conseguem resistir à tentação de gastar imediatamente. Elas querem satisfazer seus desejos instantâneos, sem refletir sobre as consequências futuras. Isso pode ser observado, por exemplo, na crescente popularidade dos empréstimos e parcelamentos. As pessoas muitas vezes não percebem que, ao fazer essas escolhas, estão se comprometendo a pagar muito mais do que o valor inicial. O pagamento de juros e multas acaba consumindo uma parte significativa de suas finanças, deixando pouco espaço para poupar ou investir para o futuro. Um dos maiores problemas é a incapacidade de adiar a gratificação. A Bíblia nos ensina que a paciência e a prudência são virtudes essenciais. O ato de poupar e investir com sabedoria envolve entender que o dinheiro fácil, que muitos buscam, na verdade, traz consigo grandes custos ocultos, como juros abusivos, taxas de multas e até mesmo a perda do controle financeiro. Quando você se permite gastar de forma desmedida, o que começa como uma pequena dívida pode se transformar em um pesadelo financeiro. Por exemplo, ao fazer um empréstimo pessoal para comprar um bem de consumo, muitas pessoas não calculam corretamente o custo total do financiamento. A longo prazo, o valor pago em juros pode ultrapassar o valor original do empréstimo, e o bem adquirido se torna uma prisão financeira. Aqui, o conselho da Bíblia se torna ainda mais claro: é melhor ter pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Em outras palavras, é preferível viver de forma modesta, sem dívidas, do que se afundar no consumo e no endividamento para manter um padrão de vida artificial. Portanto, o que podemos fazer para evitar cair nessa armadilha financeira? Como podemos praticar a sabedoria em nossas finanças pessoais, agindo com responsabilidade e cautela? Precisamos aprender a distinguir entre o desejo e a necessidade, e resistir ao impulso de consumir sem reflexão. Ao invés de devorar o que temos como o tolo da Bíblia, podemos aprender a guardar, poupar e, sobretudo, pensar no futuro. Já parou para pensar em como um simples hábito de controle de gastos pode transformar a sua vida financeira? Que tal começar agora mesmo a fazer um orçamento mensal e analisar seus gastos de forma mais crítica? E quem sabe não será isso o primeiro passo para conquistar a tão sonhada estabilidade financeira. Tópico 3. A arte de poupar. Como criar hábitos financeiros saudáveis. Poupar é mais do que simplesmente guardar dinheiro. É desenvolver hábitos financeiros saudáveis que ajudam a criar uma base sólida para o futuro. A Bíblia fala sobre a importância da prudência e da sabedoria em tudo o que fazemos, inclusive em nossas finanças. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Essa passagem revela que o verdadeiro sábio se prepara para os desafios que podem surgir, e isso inclui preparar-se financeiramente para o futuro. Poupar, portanto, não é apenas uma questão de acumular riqueza, mas de ser estratégico em relação a como usamos nossos recursos. A primeira lição que podemos tirar dessa passagem é que a preparação antecipada é fundamental. Em vez de gastar tudo o que ganhamos no presente, é sábio reservar uma parte para o futuro. Imagine se você, ao invés de gastar impulsivamente, tivesse uma reserva financeira que lhe permitisse enfrentar imprevistos sem se endividar. Esse hábito de poupar com disciplina é uma chave para alcançar a tranquilidade financeira e se livrar das dívidas. Quando falamos de poupança, também estamos falando de um ato de sabedoria. Afinal, a pessoa que poupa hoje está se preparando para o amanhã. Em um mundo cheio de incertezas econômicas, aqueles que conseguem guardar, mesmo que um pouco, têm um poder significativo de escolha no futuro. Agora, como podemos adotar hábitos de poupança saudáveis? O primeiro passo é estabelecer metas claras e alcançáveis. Ao definir quanto você quer poupar por mês, você começa a ver sua renda de uma maneira mais estratégica. Ao invés de se concentrar no que está sendo gasto, você passa a se concentrar no que pode ser poupado, garantindo que sua segurança financeira seja a prioridade. Por exemplo, se você define uma meta de poupar 10% do seu salário todos os meses, você pode começar a implementar esse hábito de forma gradual. No começo pode parecer difícil, mas com o tempo, você vai perceber que esse hábito se tornará natural. E ao olhar para o saldo da sua poupança crescendo, você vai entender o verdadeiro valor dessa prática. Além disso, o processo de poupança não deve ser apenas uma ação pontual, mas um comportamento consistente. Todos os meses, ao invés de gastar o que sobra, você deve pagar a si mesmo primeiro, antes de se preocupar com outros gastos. Isso se aplica não apenas ao seu salário, mas a qualquer tipo de renda extra que você receba. Vamos ser sinceros. Você já parou para pensar no quanto você gasta com pequenos luxos e como isso pode afetar sua capacidade de poupar?
Muitas vezes a falta de controle sobre esses gastos impulsivos é o que nos impede de atingir a estabilidade financeira. Um truque simples é criar um orçamento mensal. Ao listar todos os seus gastos fixos e variáveis, você pode identificar áreas onde pode cortar e direcionar esse dinheiro para uma poupança sólida. Finalmente, a sabedoria também está em buscar orientação. Isso se aplica tanto ao aprendizado sobre finanças pessoais quanto ao investimento em fontes de renda passiva. Livros, consultorias financeiras e até mesmo cursos sobre gestão de dinheiro podem ser ferramentas valiosas nesse processo. A Bíblia também nos ensina a buscar conselho com os sábios e no contexto das finanças, buscar conhecimento nunca foi tão importante. Então, por que não começar a estudar um pouco mais sobre o assunto? Investir em sua educação financeira pode ser um dos maiores passos para criar hábitos saudáveis que durarão por toda a vida. Com essas dicas simples mas poderosas, você já pode começar a mudar a forma como lida com seu dinheiro. E o melhor, tudo isso está ao seu alcance. Basta ter disciplina e sabedoria para seguir adiante. Tópico 4. Investindo para o futuro. A importância de diversificar seus investimentos. Investir é um passo crucial para garantir uma vida financeira estável e próspera. Na Bíblia, o ensinamento sobre multiplicação dos bens é claro. O que faz boas obras terá abundância, mas o que busca riquezas com maldade ficará em escassez. A verdade é que ao investir com sabedoria, você pode multiplicar seus recursos ao longo do tempo. A chave, no entanto, está em saber como e onde investir. E aqui entra a importância da diversificação, que é fundamental para reduzir os riscos e garantir um futuro mais tranquilo. Diversificar seus investimentos é uma estratégia que distribui seu dinheiro entre diferentes tipos de ativos, ações, imóveis, fundos, criptomoedas, entre outros. Esse movimento é essencial porque, ao diversificar, você não coloca todos os ovos na mesma cesta. Se um investimento não for tão lucrativo quanto o esperado, você tem outras fontes para manter sua estabilidade financeira. Além disso, a diversificação ajuda a equilibrar o risco e a rentabilidade. Algo que é crucial para quem deseja alcançar a independência financeira sem se expor excessivamente a perdas. Uma das melhores formas de começar a diversificar é entender seu perfil de investidor. Você é mais conservador, moderado ou arrojado? Se você é conservador, os investimentos de renda fixa, como títulos do governo e CDBs, podem ser um bom ponto de partida. Por outro lado, se você é mais arrojado, pode buscar oportunidades no mercado de ações ou até em criptomoedas, que têm um maior potencial de crescimento, mas também apresentam riscos mais elevados. O importante é saber o quanto está disposto a arriscar e garantir que seus investimentos estejam alinhados com seus objetivos financeiros. Para quem está começando, pode ser uma boa ideia consultar um especialista em investimentos, seja um consultor financeiro ou um robô-advisor, que pode ajudá-lo a entender onde alocar seu dinheiro da melhor forma. Mas, independentemente da ajuda que você receba, a base de qualquer estratégia de investimentos deve ser educar-se constantemente sobre o mercado financeiro. Não importa quanto você tenha para investir, sempre haverá oportunidades de aprender mais e de melhorar seus rendimentos. Lembre-se de que investir não é apenas uma forma de aumentar sua riqueza, mas também uma maneira de se proteger contra as incertezas econômicas. Em tempos de crise, por exemplo, quem tem investimentos diversificados está mais protegido, pois não depende de uma única fonte de renda. Isso por si só já é uma estratégia poderosa de proteção contra a inflação, quedas no mercado ou mesmo desemprego. Em certo sentido, investir se torna um ato de preparação e prudência, uma forma de garantir que o futuro será mais seguro. Agora, a questão é: como você pode começar a investir de forma estratégica? Está pronto para diversificar e aproveitar as oportunidades que o mercado financeiro oferece? Lembre-se, o sábio é aquele que investe em si mesmo, busca conhecimento e faz escolhas ponderadas para construir uma base sólida de riqueza ao longo do tempo. Tópico 5. Eliminando as dívidas, o caminho para a liberdade financeira. As dívidas, muitas vezes, são um peso invisível que carregamos sem perceber. Em muitos casos, o ciclo vicioso das dívidas começa de maneira pequena, mas logo se torna um monstro difícil de controlar. A Bíblia, com toda a sua sabedoria, nos adverte: o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso nos mostra o poder que as dívidas podem ter sobre nossas vidas, tornando-nos prisioneiros de nossos próprios compromissos financeiros. O grande desafio, então, é saber como se livrar desse peso e alcançar a liberdade financeira. Como, então, podemos caminhar em direção a uma vida sem dívidas? A primeira ação importante para eliminar as dívidas é entender o seu perfil financeiro.
Isso inclui saber exatamente quanto você deve, para quem você deve e qual a taxa de juros que está sendo cobrada sobre suas dívidas. Ter uma visão clara da sua situação financeira é o primeiro passo para uma solução. Além disso, é fundamental parar de acumular mais dívidas. Para isso, você deve reduzir gastos desnecessários, cortar despesas supérfluas e priorizar o pagamento das dívidas mais caras, aquelas com juros mais elevados. Ao focar nas dívidas com maiores taxas de juros, você pode diminuir a quantidade de dinheiro que está sendo consumido por essas dívidas ao longo do tempo. Outro aspecto essencial é a disciplina. Eliminar as dívidas não é um processo rápido e pode exigir um sacrifício significativo. Contudo, lembre-se, o sacrifício de hoje é um investimento no seu futuro. Imagine como seria sua vida sem a pressão de contas pendentes e juros acumulando. Quando você paga uma dívida, você não está apenas se livrando de uma obrigação financeira, você está comprando sua paz de espírito e liberdade. Uma boa prática é dividir o valor das dívidas em partes mensais e estabelecer um cronograma para pagá-las. Isso cria um compromisso com você mesmo e mantém sua jornada de eliminação de dívidas em movimento. Além disso, se você tiver mais de uma dívida, considere uma estratégia como a bola de neve, onde você paga primeiro a dívida menor. Isso gera um senso de realização e motivação para continuar. Outra possibilidade é o efeito avalanche, onde você prioriza as dívidas com juros mais altos, economizando mais a longo prazo. Seja qual for a estratégia escolhida, o importante é começar a agir e se manter firme na decisão de pagar as dívidas. Ainda se você tem dívidas com juros muito altos, pode ser interessante procurar a renegociação com os credores. Em alguns casos, é possível diminuir as taxas de juros ou até conseguir um desconto no valor total da dívida. A chave para esse tipo de negociação é estar disposto a conversar com os credores de forma aberta e transparente, explicando sua situação financeira e buscando um acordo justo. Por fim, a liberdade financeira é o resultado de ações constantes e disciplina. Não basta apenas eliminar as dívidas, é preciso criar uma reserva financeira para evitar cair novamente em um ciclo de endividamento. Assim, ao conquistar a liberdade financeira, você alcança a verdadeira riqueza, aquela que não é medida apenas pelo valor no banco, mas pela paz e segurança que vem com o controle total sobre sua vida financeira. E agora, você está pronto para começar a caminhar em direção à liberdade financeira? Está preparado para assumir o controle das suas dívidas e transformar sua vida? Se você decidir dar esse primeiro passo, a jornada será longa, mas com certeza valerá a pena. Tópico 6. Construindo um futuro sem dívidas. Como garantir um fluxo de caixa positivo. Após lidar com a eliminação das dívidas, o próximo passo é criar uma base sólida para um futuro financeiro saudável. Ter um fluxo de caixa positivo é fundamental para garantir que você nunca mais se veja preso nas garras dos juros e das dívidas. A Bíblia nos ensina que onde não há visão, o povo perece, e isso se aplica diretamente à nossa saúde financeira. Sem uma visão clara sobre nossas finanças, ficamos vulneráveis aos imprevistos e ao ciclo de endividamento. Portanto, a primeira tarefa é entender o conceito de fluxo de caixa e como ele pode ser a chave para um futuro financeiro mais estável e próspero. O fluxo de caixa positivo é a diferença entre a sua receita e as suas despesas. Em outras palavras, é garantir que no final de cada mês, você tenha mais dinheiro entrando do que saindo. E essa equação simples pode ser o maior fator de sucesso na sua jornada rumo à liberdade financeira. Para começar, é fundamental controlar e organizar todas as suas fontes de receita e todas as suas despesas, sejam elas fixas ou variáveis. Um erro comum é acreditar que só porque o salário parece suficiente, não há necessidade de prestar atenção nas finanças. A verdade é que um pequeno ajuste aqui e ali pode fazer toda a diferença. Uma das formas mais eficazes de garantir um fluxo de caixa positivo é aumentar a sua receita. Isso pode significar buscar uma promoção no trabalho, começar um segundo emprego ou até empreender. A ideia é aumentar suas fontes de renda e não depender exclusivamente de uma única entrada financeira. A Bíblia também fala sobre os benefícios de multiplicar os talentos, como a parábola dos servos, onde o servo fiel fez seus talentos renderem e foi recompensado. De forma prática, você pode explorar outras formas de gerar receita, como investir em ações, fundos imobiliários ou criar um negócio online. O importante é buscar alternativas para fortalecer sua base financeira. Além de aumentar a receita, é essencial cortar despesas desnecessárias. Muitas vezes, o segredo de ter um fluxo de caixa positivo está em ajustar o estilo de vida. Isso não significa viver uma vida de privação, mas sim ser mais consciente de onde o dinheiro está indo.
Você pode começar com pequenos ajustes, como cortar assinaturas de serviços que não usa, limitar gastos com lazer e focar em compras mais conscientes. A Bíblia nos aconselha a evitar o excesso. Não te sobrecarregues com dívidas, nem gastes com o que te fará falta no futuro. Esse é o primeiro passo para criar um padrão financeiro mais sustentável. Uma estratégia eficiente é a técnica dos envelopes, onde você define um orçamento fixo para diferentes categorias de despesas e separa o dinheiro em envelopes distintos. Isso ajuda a visualizar melhor seus gastos e a evitar a tentação de gastar além do que é planejado. E a longo prazo, com esse controle, seu fluxo de caixa se manterá positivo e você poderá investir o excedente de maneira inteligente. Por fim, um bom planejamento financeiro deve incluir uma reserva de emergência. Essa reserva é o colchão de segurança que protege você contra imprevistos como um acidente, uma doença ou a perda temporária de renda. A Bíblia também orienta a prudência. O sábio vê o mal e esconde-se, mas o tolo passa adiante e sofre a consequência. Um fundo de emergência serve exatamente para essa função: proteger você e sua família de situações inesperadas que possam colocar sua estabilidade financeira em risco. Isso cria uma base sólida, permitindo que você se concentre no crescimento do seu patrimônio sem temer as adversidades. Portanto, construir um futuro sem dívidas não é apenas sobre eliminar o que você deve, mas também sobre desenvolver uma mentalidade financeira positiva e sustentável. Criar um fluxo de caixa positivo, aumentar a sua receita. Controlar suas despesas e construir uma reserva de emergência são passos fundamentais para garantir que você nunca mais precise recorrer a empréstimos ou a soluções financeiras, que só trazem mais juros e mais dívidas. E agora, você está preparado para construir um fluxo de caixa positivo e garantir a estabilidade financeira que sempre sonhou? Como pode aplicar essas práticas no seu dia a dia? Vamos seguir nesse caminho e continuar a jornada rumo à liberdade financeira. Tópico 7. Investindo com sabedoria, criando fontes de riqueza para o futuro. Uma das maiores lições que podemos aprender ao longo de nossa jornada financeira é que trabalhar por dinheiro é apenas uma parte da equação. A verdadeira chave para a prosperidade está em como gerenciamos, multiplicamos e investimos o que ganhamos. A Bíblia nos ensina a ser bons mordomos dos recursos que nos são dados, e o que é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes. Esse princípio é aplicável diretamente aos nossos investimentos. O dinheiro que você economiza e coloca para trabalhar hoje será o alicerce do seu futuro financeiro. Para começar a investir de maneira sábia, o primeiro passo é entender onde você está em relação ao seu conhecimento financeiro. Investir sem entender os conceitos por trás dos ativos pode ser tão perigoso quanto viver no limite do crédito. Por isso, o aprendizado contínuo é fundamental. Leia livros sobre finanças e investimentos como Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, ou O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Estes livros vão te ajudar a entender os fundamentos do mercado e, principalmente, como evitar armadilhas financeiras que podem prejudicar sua jornada. Uma vez que você tenha uma boa base de conhecimento, é hora de avaliar onde investir seu dinheiro. Existem diversas opções no mercado: ações, imóveis, fundos de investimento, títulos públicos, entre outros. A estratégia de investimentos deve ser pensada com base no seu perfil de risco e nos seus objetivos financeiros. Não há uma fórmula mágica, mas uma distribuição inteligente entre diferentes ativos pode proteger seu patrimônio e permitir uma maior rentabilidade ao longo do tempo. Diversificar seus investimentos é uma das maneiras mais eficazes de minimizar riscos e aumentar as chances de gerar riqueza. Investir em imóveis, por exemplo, tem sido uma das formas mais tradicionais de acumular riqueza ao longo dos séculos. A Bíblia, em Provérbios 24:27, nos ensina a planejar com sabedoria. Prepara a tua obra no exterior, e apronta-a no campo. Depois edificarás a tua casa. Isso nos lembra que antes de tomar decisões arriscadas, é essencial fazer uma análise cuidadosa do mercado e da rentabilidade do investimento. Os imóveis, se adquiridos no momento certo e com uma boa perspectiva de valorização, podem se tornar uma fonte de renda passiva no futuro. Outra forma de investimento bastante popular são as ações. Embora envolvam riscos, as ações têm o potencial de gerar retornos significativos ao longo do tempo. Aqui a paciência é uma virtude, pois o mercado de ações pode ser volátil, mas com uma estratégia de longo prazo e uma boa escolha de empresas sólidas, é possível alcançar um crescimento substancial. A Bíblia fala sobre a importância de perseverar e esperar pelo resultado certo, como no versículo de Eclesiastes 11:06, semeia pela manhã a tua semente,
E à tarde não deixes as tuas mãos ficar de repouso, porque não sabes qual será o sucesso, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Além de ações e imóveis, outra forma de investimento que tem atraído cada vez mais atenção é o mercado digital. Criar um negócio online. Investir em cursos de especialização ou até em ferramentas digitais que podem gerar uma fonte de renda extra são maneiras de construir riqueza de forma estratégica. O mundo digital oferece oportunidades para quem está disposto a aprender e se adaptar às novas tecnologias, seja através de e-commerce, marketing de afiliados, ou criação de conteúdo. Todo aquele que busca com diligência encontrará um princípio que pode ser aplicado ao investimento em conhecimento e na criação de novos negócios. Por fim, a chave para o sucesso financeiro de longo prazo está em se comprometer a investir de forma constante. Lembre-se de que investir não é uma corrida, mas uma maratona. A paciência, o aprendizado contínuo e a adaptação são vitais para garantir que seus investimentos cresçam ao longo do tempo. Ao investir com sabedoria, você não está apenas criando fontes de riqueza, mas construindo um legado para as próximas gerações. O que você acha? Como você pode começar a aplicar esses princípios hoje mesmo em seus investimentos? Está pronto para tomar decisões mais sábias e fazer seu dinheiro trabalhar para você? Tópico 8. Criando fontes de renda passiva. O segredo para alcançar a independência financeira. Uma das maiores aspirações de muitas pessoas é alcançar a independência financeira. E a chave para alcançar esse objetivo está em criar fontes de renda passiva. Aquelas que continuam a gerar dinheiro sem que você precise estar ativamente envolvido em cada processo. A Bíblia nos ensina a importância de gerar riquezas de maneira que possibilite um fluxo constante, mesmo enquanto descansamos, como se fosse uma colheita que é desfrutada ao longo do tempo. Provérbios 13:11 nos diz: a riqueza obtida de forma desonesta diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho terá aumento. Esta é a base para a criação de fontes de renda passiva. O primeiro passo para construir renda passiva é entender que esse tipo de riqueza não vem da noite para o dia. Criar fontes de renda que trabalham para você exige tempo, paciência e, acima de tudo, dedicação. Em vez de se concentrar em obter ganhos rápidos, procure maneiras de investir em ativos que se valorizem ao longo do tempo e que gerem fluxo de caixa regularmente. A chave está em fazer o trabalho inicial e permitir que ele se pague a longo prazo. Por exemplo, investir em imóveis pode ser uma maneira poderosa de criar renda passiva. Muitos investidores compram propriedades para alugá-las e gerar uma fonte de renda mensal estável. A rentabilidade não vem do preço de venda imediato, mas sim da capacidade de gerar um fluxo contínuo de dinheiro através dos aluguéis. Provérbios 24:3-4 nos fala sobre a construção de um lar. O patrimônio, com sabedoria se edifica a casa, e com prudência se afirma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Isso nos mostra que o patrimônio, quando bem administrado, pode gerar frutos constantes. Outra fonte popular de renda passiva é investir em ações que pagam dividendos. Muitas empresas pagam uma parte de seus lucros aos acionistas de forma periódica. Ao investir nessas empresas, você começa a receber um fluxo constante de dinheiro, sem precisar fazer mais nada além de manter o investimento. Aqui a paciência é fundamental, pois você precisa esperar que o valor das ações se valorize e que as empresas distribuam os lucros aos acionistas. O que semeia abundantemente também ceifará. 2 Coríntios 9:6, um lembrete claro de que o investimento constante pode gerar retornos duradouros. Além disso, a criação de um negócio digital também pode ser uma excelente maneira de gerar renda passiva. Isso pode envolver desde a criação de um blog ou canal no YouTube até a construção de um e-commerce automatizado. A beleza de um negócio online é que, uma vez configurado, ele pode continuar a gerar vendas e receita, mesmo quando você não está diretamente envolvido. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? 1 Timóteo 3:5. Isso nos ensina que, ao administrar nosso próprio negócio, devemos ser diligentes e fazer as coisas de maneira organizada, para que possamos desfrutar dos frutos ao longo do tempo. Por fim, o mercado de produtos digitais, como cursos online ou e-books, oferece uma oportunidade única de gerar renda passiva. Uma vez criados, esses produtos podem ser vendidos repetidamente sem que você precise trabalhar ativamente. O segredo está na criação de conteúdo de qualidade que agregue valor à vida das pessoas. Ao investir tempo em construir um conteúdo útil e procurado, você cria uma fonte de renda que pode continuar gerando lucro enquanto você dorme.
Essas fontes de renda passiva podem ser a chave para alcançar a liberdade financeira, permitindo que você tenha mais tempo para focar no que realmente importa, como o crescimento pessoal, a família e até mesmo ajudar os outros. Mas é importante lembrar que essas fontes exigem trabalho inicial e, muitas vezes, uma abordagem estratégica. Como você pode aplicar essas lições no seu próprio caminho? Está pronto para construir a sua liberdade financeira e deixar que o dinheiro trabalhe para você? Tópico 9. Como vencer a mentalidade de escassez e cultivar a mentalidade de abundância. Uma das maiores barreiras para alcançar a liberdade financeira e o sucesso duradouro é a mentalidade de escassez. Muitas pessoas vivem com a crença de que o dinheiro é algo limitado, e que se alguém tiver sucesso financeiro, isso significa que há menos para os outros. Esse tipo de pensamento pode levar a sentimentos de medo, inveja e até mesmo ganância. A Bíblia nos oferece sabedoria para superar essa mentalidade. E nos ensina a importância de entender que o Senhor possui riquezas ilimitadas e que Ele pode nos abençoar generosamente. Provérbios 3, 9 e 10 nos ensina a honrar a Deus com os nossos bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e os teus lagares transbordarão de vinho. Isso nos mostra que ao praticarmos a generosidade e darmos com um coração grato, podemos viver uma vida de abundância. Mas para chegar a esse ponto, é necessário mudar a forma como pensamos sobre o dinheiro. O primeiro passo para desenvolver a mentalidade de abundância é reconhecer que a prosperidade não é uma competição. O sucesso de alguém não diminui o seu próprio sucesso. A mentalidade de escassez nos leva a pensar que se uma pessoa está ganhando muito dinheiro, então nós devemos estar perdendo. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13 nos lembra que, com a ajuda de Deus, podemos ter o que precisamos e até mesmo mais. A mentalidade de abundância é um reflexo da confiança plena de que Deus proverá, e que não há limite para a prosperidade que Ele pode trazer. Para cultivar essa mentalidade, é essencial estar atento às suas crenças limitantes sobre o dinheiro. Muitas vezes as pessoas têm crenças enraizadas, como o dinheiro é a raiz de todo o mal, ou as pessoas ricas são gananciosas e egoístas. Essas ideias, embora frequentemente ditas de forma bem intencionada, podem sabotar nosso crescimento financeiro. Em vez disso, a Bíblia nos ensina que o dinheiro em si não é ruim. É o amor excessivo pelo dinheiro que pode nos desviar do caminho correto. Como diz 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A chave aqui é a nossa atitude em relação ao dinheiro. Quando usamos o dinheiro para fazer o bem, para servir aos outros e para construir o reino de Deus, ele se torna uma ferramenta de bênçãos. Ao mudar nossa mentalidade, também começamos a perceber que a abundância está ao nosso redor o tempo todo. Se nos concentrarmos no que temos em vez de no que nos falta, podemos perceber que já somos ricos de várias maneiras. A gratidão é um poderoso antídoto contra a escassez. Ela nos ajuda a ver que, independentemente da situação financeira atual, há sempre algo para agradecer. Em tudo dai graças porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão transforma nossa visão de escassez em uma visão de abundância, e isso, por sua vez, atrai mais bênçãos para nossas vidas. Agora, é o momento de refletir sobre como você pode mudar a sua mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Você está disposto a começar a ver as oportunidades, ao invés das limitações? Está pronto para confiar que a abundância de Deus está disponível para todos, incluindo você? À medida que você começa a cultivar essa mentalidade, ficará surpreso com as portas que se abrirão para você. Agora que você começou a enxergar a riqueza com novos olhos, a verdadeira pergunta é: você está pronto para agir? Como já vimos, a mudança de mentalidade é o primeiro passo para criar um futuro financeiro saudável e próspero. Mas só a mentalidade não basta. É preciso agir de acordo com os princípios que você aprendeu. O que você pode fazer agora para começar a aplicar esses ensinamentos na sua vida? Como você pode começar a poupar, investir de forma sábia e, ao mesmo tempo, fazer o bem com o que tem? Lembre-se, a riqueza não é apenas sobre acumular dinheiro, mas sobre gerar impacto e transformação na sua vida e nas vidas ao seu redor. A chave para sair do ciclo de dívidas, juros e até mesmo das multas que você enfrenta está em mudar seus hábitos e escolhas financeiras. Isso pode ser feito com pequenos ajustes diários, como fazer um orçamento, evitar gastos desnecessários e começar a investir de maneira inteligente.
E claro, sempre lembrando que a verdadeira riqueza vem de confiar em Deus e agir de acordo com sua sabedoria. Ao fazer isso, você não só se libertará das dívidas, mas também começará a construir um legado de prosperidade e generosidade. Não se trata de acumular por acumular, mas de viver com propósito. Agora, o que você está esperando para começar essa transformação? Que tal dar o primeiro passo hoje mesmo? Comece a rever seus hábitos financeiros, elimine o que é desnecessário e foque no que realmente traz valor. Não perca a chance de se tornar a pessoa sábia e próspera que você foi chamado para ser. E para continuar aprendendo sobre como alcançar a liberdade financeira, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Temos muito mais dicas e ensinamentos valiosos esperando por você.